Primeira a Tessalonicenses, irmão Arleide, irmã Nívia e os irmãos que estão na página agora, fique ligado, Deus tem uma palavra para o meu, para o seu coração. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz assim, olha: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó: e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre 7 características da igreja do arrebatamento. 7 características da igreja do arrebatamento. Quando nós olhamos esse texto que nós acabamos de ler, aqui está o apóstolo Paulo, né? Afirmando, animando, reafirmando que quando na verdade o arrebatamento vai acontecer para aqueles que estão vivos, para aqueles que estão atentos, para aqueles que estão vigiando, o arrebatamento vai acontecer. Por isso, queridos, é que nós temos que estarmos preparados. Mas quando é que eu estou preparado, pastor Luiz Cláudio? Quando é que eu estou preparado para o arrebatamento? Quem sabe hoje você chorou pedindo uma bênção, você chorou pedindo um milagre, você chorou pedindo que Deus alcance o seu lar, a sua família, mas vamos agora ficar um pouquinho com o arrebatamento da igreja. Por quê, queridos? Porque diz a Bíblia que no abrir e fechar de olhos, aleluia, a igreja será arrebatada e nós temos que estarmos preparados. Mas quais, pastor, são as características do arrebatamento? A primeira característica do arrebatamento está lá em Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo de número 6, ela deve ser uma igreja de fé. Sim, irmãos, a igreja do arrebatamento, diz a Bíblia aqui em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, que essa igreja, que se diz igreja do arrebatamento, ela tem que ser uma igreja de fé. Por quê, pastor Luiz Cláudio? Como falar sobre os céus? Como falar sobre as ruas de ouro? Como falar sobre Jesus, sobre a mesa posta para a ceia dos santos, se nós não falarmos com fé? Por isso, queridos, nós vemos aqui em Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia dizendo: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, irmão Arleide, eu para ser, aleluia, pertencer e ter a característica da igreja que será arrebatada, eu tenho que ter fé. Não adianta eu falar que tenho fé, mas viver aí muitas das vezes desanimado, dizendo: olha, eu não conseguirei alcançar o arrebatamento. Não, meu santo, não, minha santa, nós temos que sermos crentes de fé, irmão Flávio Elias, temos que pertencer a esta igreja que vai morar no céu. Então, uma das características da igreja do arrebatamento, ela deve ser uma igreja que possui a fé em Cristo. Mas em segundo lugar, eu vejo a segunda característica da igreja que será arrebatada. E qual é, pastor? Ela deve ser uma igreja preparada. Quando eu e você abrimos a Bíblia lá em Amós capítulo 4, versículo 12, lá está o profeta Amós dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Então, queridos, a igreja do arrebatamento, ela tem que ter essa característica. Ela deve ser uma igreja preparada, não deve ser uma igreja despreparada. Quando você vai para a Bíblia, você vê ali as 10 virgens no capítulo 25 de Mateus. A Bíblia diz que 5 estavam preparadas, haviam alimentado as suas candeias com azeite. Então, a qualquer momento, a qualquer hora,
que o noivo viesse, elas estavam abastecidas, mas 5 delas estavam despreparadas. Por isso a Bíblia diz: prepara-te para encontrares com teu Deus. Eu acredito que eu e você já fizemos viagens, né? Por mais que seja uma viagem pertinho, mas você já fez. E numa viagem, quando você vai viajar, você coloca ali os seus pertences, né? Coloca ali a escova de cabelo, a escova de escovar os dentes, coloca ali a sua gravata, coloca ali quando usa gravata, a sua camisa, a sua calça, a sua meia e assim por diante. Você prepara para aquela viagem, porque não sabe se vai ficar 1 dia, 2 ou 3. O que é isso, pastor? É preparar. A igreja do arrebatamento, ela tem essa característica, ela tem que estar preparada. Se você não tem se preparado, pastor, a coisa é tão boa que eu vou deixar para me preparar mais amanhã, depois da manhã. Não, meu santo, não, minha irmã, prepara-te para encontrares com teu Deus. Esta é a característica da igreja verdadeira. Mas também a igreja verdadeira, a igreja do arrebatamento, é uma igreja que tem a característica do que, pastor? Ela deve ser uma igreja escolhida. Não vai ser de qualquer maneira. A Bíblia diz lá em João, capítulo de número 15, versículo 16, que esta igreja é uma igreja escolhida, não é uma igreja qualquer. Não, queridos, a Bíblia diz que um estará no campo e 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 estarão na mesma cama, um será levado e o outro deixado. 2 estarão moendo, um será levado e o outro deixado. A igreja do arrebatamento, ela tem que ser de pessoas escolhidas. Se você não se sente escolhido, é porque precisa se preparar, precisa se consertar. Por quê, pastor? Porque quando você abre a Bíblia, lá em João capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz assim, olha, João 15, 16, a palavra de Deus diz assim, olha, diz bem claro: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o fruto permaneça. Então, irmã Maria Lourdes, irmã Cleonice, irmã Letícia, irmã Maria Lourdes, a igreja, aleluia, do arrebatamento, ela tem uma característica, e a característica dela é ser escolhida, é bater no peito e dizer: eu fui escolhido, eu fui escolhida para o arrebatamento. Então, enquanto o arrebatamento não chega, eu vou dar frutos, porque o Senhor me escolheu, irmã Miriam, o Senhor me escolheu, irmão Helenísio. Mas também a igreja do arrebatamento não tem somente a característica da fé, não tem somente a característica de ser uma igreja preparada, não tem somente a característica de ser uma igreja escolhida, mas também, quando você abre a Bíblia lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, ela é uma igreja que deve viver o avivamento. Sim, queridos irmãos, e eu acredito que esta igreja que eu estou falando aqui nessa noite não é o templo, não é as 4 paredes que estão lá fechados por dias e mais dias, mas essa igreja do arrebatamento é eu, é você, é nós que estamos participando do Palavra de Fé. Quando eu e você, aleluia, pertencemos à igreja do arrebatamento, nós temos que viver uma vida de avivamento. Dê o que der, passe por situações que passar, pandemia, crise econômica, crise política, crise de formas que for, mas eu tenho que marchar. Por quê, pastor? Porque o Senhor me deu essa característica. Muitos estão preocupados, muitos não sabem o que vai acontecer o amanhã, muitos estão dizendo: olha, nunca mais nós seremos o mesmo. Sim, para aqueles que não pertencem à igreja do arrebatamento, sim, mas para a igreja do arrebatamento, a igreja que tem fé, a igreja preparada, a igreja escolhida, ela é também uma igreja do avivamento. Está passando necessidades, mas está glorificando ao Senhor, porque muito em breve o arrebatamento vai acontecer e nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas a igreja do arrebatamento, ela tem outra característica, é a característica que eu vejo lá em João capítulo de número 17,
17, versículo de número 16. João 17, 16, ela diz assim, ó, aleluia, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A igreja do arrebatamento, irmãos, tem a característica da santidade. Ela não se mistura, ela não tem, aleluia, dois pensamentos, duas ideias, duas particularidades, não. A igreja do arrebatamento, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este é o crente que tem a característica da santidade. Sim, queridos irmãos, a característica da santidade, ela me leva mais próximo de Deus. A característica da santidade, ela me faz viver uma vida mais pura, mais santa, mais separada, mais preparada. Lá em Levítico capítulo 20, versículo 26, a Bíblia diz, ser-me-eis santo, porque eu, vosso Deus, sou santo e vos separei das nações, dos povos, das gentes, para serdes santos. Então, se você quer pertencer à igreja do arrebatamento, que pode subir a qualquer momento, você precisa viver o que, pastor Luiz Cláudio? A característica da santidade. Mas outra coisa que eu vejo que tem que ter como característica na igreja do arrebatamento, queridos irmãos, é o que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ela deve ser uma igreja de oração. Sim, irmão, a igreja do arrebatamento é uma igreja de oração. Se você tem tosquenejado na oração, se você tem cambaleado na oração, realmente, pastor, eu tenho orado pouco, começa a orar muito, meu santo, começa a orar, porque uma das características da igreja do arrebatamento não é, aleluia, outra coisa a não ser a fé, a não ser o preparo, a não ser escolhida, a não ser avivamento, a não ser separada, a não ser santificação, santidade, a não ser oração. Porque quando eu e você somos a igreja do arrebatamento, todas essas características nós temos em nossa vida, queridos. E por isso, eu quero te convidar nessa noite a preservar essas características, a viver essas características, a deixar que Deus trabalhe na sua vida com essas características: a fé, a preparação, ser escolhido, ser avivado, ser separado, santificado e viver uma vida de oração. Que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir mais um hino, parte de um hino, e vamos orar por você. Fique aí, porque eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Me falaram de um lugar. É onde nós vamos morar. De um lugar muito distante. É aonde a igreja do arrebatamento vai morar. Me falaram de um lugar. Meu Deus. Onde o Rei dos Reis está. Meu Deus. A reinar. Onde o Todo-Poderoso está. Aleluia. Assentado em seu trono. Glória a Deus. Recebendo a adoração. Aleluia. Que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei. Aleluia. Cantar. Aleluia. Quando eu passar. Meu Deus. Nos portões A igreja do arrebatamento. celestiais.
você faz parte dela, adore o Senhor. Aleluia. Reage nessa noite. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino. Meu Deus, em adoração, é verdade, meu Deus. em louvor, Glória a Deus. sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, Meu Deus, em louvor, meu Deus, sempre, meu Deus. e nunca mais. Aleluia. Irmãos, esse lugar que eu e você vai morar, só vai morar nesse lugar a igreja que tem a característica da fé. Aleluia, do preparo, ser escolhida, santificação, oração, avivamento. Então por isso prepara-te para encontrares com teu Deus. Riqueza o que não falta, e coroa até teremos. Olha aí, até coroa. Ali cantaremos com os anjos, Glória a Deus. louvaremos com arcanjos. Meu Deus. E livre viveremos. Meu Deus. Meu Deus. E pra sempre então diremos. Vamos lá. Vem bonito. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais Que coisa linda. com os anjos. Imagine você, aleluia, entrando nesses portões celestiais. Para sempre estarei bem juntinho, Glória a Deus. bem ao lado do meu rei, Aleluia. cantando um hino. Em adoração, Meu Deus, em louvor, meu Deus, meu Deus. sempre. Meu Deus, irmãos, que coisa linda, né, irmã Nívia? Deus abençoe. Vamos orar agora, né? Vamos orar agora, entregar as nossas famílias, os nossos lares, na mão do Senhor Jesus, né? Aleluia. Pai querido e soberano Deus, eu venho apresentar todos os pedidos de oração nesse momento, Deus. O Senhor é um Deus onisciente, conhece todas as necessidades, todos os familiares. Nos ajuda, Senhor, nos dá graça. E que, Senhor Jesus, acima de tudo, meu Deus, possamos, Senhor Jesus, ser a igreja do arrebatamento, meu Deus, ter as características que ministramos aqui nessa noite. Senhor, estende as tuas mãos sobre as nossas vidas, dai-nos a tua paz, dai-nos uma noite tranquila com os nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Ei, amanhã, 22 horas, eu de cá, você de lá. Divulgue, irmãos, compartilha, né? Se você quiser ir pro meu canal lá no YouTube, as mensagens ficam lá normalmente, né? Todas elas eu compartilho no YouTube também, viu? É PR Luiz Cláudio Ornello, PR Luiz Cláudio Ornello. Vá lá no YouTube, né? E coloca lá também, se inscreve lá, PR Luiz Cláudio Ornello, e essa mensagem vai estar lá também, viu? Todas elas eu compartilho na minha página do YouTube também, certo? Deus te abençoe, Deus te dê a paz, irmã Thelma. Um grande abraço a todos. Fica aí com esse hino. Olha aí que coisa linda. Deixa eu ver aqui. É o quarteto Gilead. Oh, glória a Deus. Ele não ora. Meu Deus. Quer que Deus estende a mão e não consagra. Pensando ser um santarão e não vigia. Mas quer ser um campeão, é um inútil, vive só na murmuração.
Ele não ora, quer que Deus estenda a mão. Meu Deus! Consagra, pensando ser um santarrão e não vigia. Mas quer ser um campeão, é um inútil, vive só na murmuração. Ele sempre está na igreja só pra observar. Se fala o tempo todo e não ouve Deus falar. Ele não ora, quer que Deus estenda a mão. Eita vida! Pensando ser um santarrão. Vai orar, Não crente! vigia, mas quer ser um campeão, é um Quer ser campeão, mas não quer orar, né? na murmuração. Não julgue pra não ser julgado também. Tire a trave do seu olho e deixe o seu irmão. Ele não ora, e quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia. Mas quer ser um campeão, é um inútil, vive só na murmuração. Vamos orar, vamos Uma lá. pessoa assim, diga para ela se consertar. O murmurador no céu não vai entrar. Ele não ora. Deus abençoe. Amanhã tem mais. Deus estende a mão.